Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai terminar mais uma etapa aí da nossa vida com Deus. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 14, 15 e 16 do livro de Marcos. E aí a gente termina Marcos. E para não demorar, não enrolar e ficar sucinto, sim, porque eu ainda insisto nessa palavra, bora para os capítulos porque é muita coisa para tão pouco tempo. Então a gente já vê ali no comecinho do capítulo 14, uma mulher que chega para Jesus e derrama sobre a cabeça dele um vaso de alabastro, que era um perfume, né, que incendiava a casa no sentido bom, com cheiro, perfumava a casa toda. Quando ela faz isso, ela está ungindo Jesus. E a gente vê os discípulos ficando bem bravinhos, irados. Como assim? Essa mulher quebra um vaso de alabastro, porque aí diz que custava 300 denários. E nós, né, vocês já sabem que um denário, porque nós estudamos isso, e eu tenho certeza que vocês se lembram, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, consequentemente, 300 denários, 300 dias de trabalho, que dá 10 meses de trabalho. Ou seja, quase um ano. Teria que se trabalhar quase um ano para conseguir ter um vaso daqueles. E ela chega e quebra. Então os discípulos acham aquilo um desperdício, mas Jesus fala, olha, porque os discípulos dizem, dava para ter vendido, dá para os pobres, mas Jesus diz, os pobres sempre vão estar aqui, agora eu não. E aí eu gosto muito de pensar, né, de ficar aqui matutando com a minha cabecinha, e eu acho que é nesse momento que Judas toma a decisão de trair Jesus. Não que ele não havia pensado, ele já estava considerando, mas quando ele vê Jesus não repreendendo essa mulher, gente, para aqui um pouquinho, isso aqui sou eu, tá? Nunca vi ninguém falando, então na minha cabecinha aqui, tá? Minhas conjeturações. Porque logo em seguida desse evento, Judas sai e vai trair Jesus. Ele vai até ali os doutores da lei, né, os religiosos, para poder entregar Jesus, vender Jesus por 30 moedas de prata. E na minha cabecinha eu começo a imaginar que quando ele vê Jesus fazendo isso, ele pensa, não, esse Messias aqui não tá com nada, porque ele não dá valor ao dinheiro, ele não dá valor a isso. E a gente vê que Judas tinha, os parâmetros dele eram totalmente diferentes dos de Jesus. Ele era o tesoureiro, a gente já viu que Judas era meio ali, né, mão aberta para pegar o dinheirinho ali. Então, quando Jesus não repreende aos discípulos, ao contrário, ele reforça essa atitude dessa mulher, eu acho que ali a ira de Judas cresceu no coração dele, e ali naquele momento, se ele tinha alguma dúvida, ele falou, não, esse cara não merece que nós o sigamos, esse cara não merece porque ele não dá valor ao dinheiro. Olha, a gente já viu que os valores de Jesus eram completamente diferentes de muita gente, porque Jesus ia sempre na contramão do que nós estamos acostumados, né? Imagina se fosse hoje essa mulher fazendo a mesma coisa. Meninas, o que ia ter de gente revoltadinho, porque era valioso, né? Dar para os pobres, mas o maior tesouro que existia ali era o próprio Jesus. Então, é isso aí. E aí a gente vai um pouquinho mais pra frente, a gente vai chegar ali onde Jesus está ali no Getsemane e ele leva consigo Pedro, João e Tiago, que eram os discípulos mais próximos dele. Dentre os 12, esses 3 eram ali os mais chegados. E levam eles para estarem com Jesus, para orarem com Jesus. E Jesus fala, olha, fica aqui, vigia que eu tô indo ali orar. Tava todo mundo ali no Getsemane e Jesus vai orar. E a Bíblia diz que ele, aqui Marcos diz que ele estava numa agonia profunda, uma tristeza tão grande, tristeza de morte, que ele até chega a pedir pro Pai, Pai, se tu podes, passa de mim esse cálice. O cálice, no caso ali, é o sofrimento que ele iria passar em poucos momentos, né? Daí a poucas horas. E aí ele volta para os discípulos e ele encontra os 3 fazendo o quê?
dormindo, o soninho mais agradável e gostoso possível. Jesus acorda e fala, vigiai, ora comigo, fica aqui comigo. Jesus novamente vai orar e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Naquele momento que Jesus mais precisava. Porque ali, meninas, a gente tem que entender que ele era um homem. Ele estava como um homem, passando por toda essa agonia, como eu e você passamos. Entendeu? Ele estava ali como um homem, sofrendo. O peito dele, o coração dele estava muito apertado. E aqui a gente tira duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, que é a importância da oração. Quando nós nos encontramos com o coração tão apertado, tão angustiado, meninas, eu sei que a depressão, e eu não estou aqui falando que depressão não é uma doença, que não é sério, não é nada disso. Mas muitas vezes a gente pode dar uma ajudada. Não existe remédio melhor do que a oração. É comprovado cientificamente que as pessoas que oram e que fazem da oração uma prática diária, elas têm uma tendência, tem uma porcentagem que eu não vou me lembrar agora, menos tendência a ter depressão. Porque olha só, Jesus no momento de agonia, o que ele faz? Ele vai orar. E a outra coisa que a gente vê aqui é que os amigos o deixaram sozinho, ele ficou só. E como é importante, nós, né, quando precisamos dos amigos, mas ao mesmo tempo quando nós somos os amigos, de permanecermos, de vigiar e de orar também, certo? Então, bora pro capítulo 15, que agora a gente vai ver, Jesus chega ali para Pilatos, né? Tem toda aquela conversa que nós já falamos a respeito dela ali com Pilatos, e aí Pilatos entrega Jesus pros soldados. E os soldados, esses soldados são soldados romanos. Os soldados vestem Jesus de uma capa púrpura e coloca nele uma coroa de espinho. Aí, por que essa roupa púrpura em Jesus? Porque o púrpuro na Bíblia, não só na Bíblia, até na história, é sinônimo de realeza, nobreza. E aí eles se ajoelham e eles começam a adorar Jesus. Mas não é uma adoração de verdade, é uma adoração falsa. É um escarneio, é uma humilhação a mais. Aí a Bíblia diz que eles batem em Jesus e cuspem, pegam um caniço, e ali vocês já sabem, né, todas as coisas horríveis que eles fazem com Jesus. E eles arrancam, né, a roupa púrpura, a capa púrpura, e veste Jesus com suas próprias roupas. Aí, por que eles tiram de novo? Porque o que eles estavam dizendo? Um pouquinho antes eles chamavam Rei dos Judeus, fingindo que estava adorando. Com isso eles tiram a nobreza, a realeza de Jesus e o tratam como qualquer um. Você não é ninguém, você não é rei de nada, você simplesmente é nada. E leva Jesus para Via Crucis, e Jesus passa toda aquela via dolorosa, é crucificado. E aí em Marcos tem uma coisinha que eu não sei se vocês se atentaram, mas acho que nós falamos sobre isso na questão das horas. Eu não me lembro se foi falado ou não, que Jesus, ele é crucificado na terceira hora, porque o relógio naquela época não era como o nosso relógio, 1, 2, 3, 4, não era assim que marcava. Eles marcavam pelo sol e aí eles marcavam, era chamada a terceira hora, a sexta hora, tinha as horas, mas não era com essa precisão. Então a terceira hora era aproximadamente 9 horas da manhã. E aí diz que na sexta hora, o que é mais ou menos meio-dia, Jesus, da sexta hora até a 9ª hora, do meio-dia até as 3 da tarde, quando Jesus expira e entrega seu espírito, houve trevas. A gente não viu esse detalhe, então as trevas elas duraram 3 horas, até que Jesus expira e entrega seu espírito e vai ao encontro do Pai. Todos os eventos, né, que aconteceram lá em Mateus, o terremoto, o véu sendo rasgado, tudo isso acontece também em Marcos. Mas Marcos é bem sucinto, algo que eu não sou, Marcos é. E ele não dá detalhes sobre isso. Mas Marcos diz uma coisa aí que eu acho muito interessante, que um centurião, ou seja, um soldado, nós falamos sobre o centurião em Mateus, um soldado romano, é o primeiro, quando ele passa por essas 3 horas
de trevas, e aí ele vê todos os eventos, terremoto, tremor, trevas, véu sendo rasgado, um monte de coisas acontecendo. Ele fala, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele diz isso? Porque no dia anterior, talvez não no dia anterior, mas com certeza na semana anterior, nos meses que antecederam a morte por cruz de Jesus, outras pessoas também haviam morrido da mesma forma. E nunca houve terremotos, nunca houve tremores, nunca houve véu sendo rasgado. Isso só acontece quando Jesus morre. E esse centurião que já havia presenciado outras mortes por crucificação, quando ele presencia a morte de Jesus, não foi igual. Algo assombroso aconteceu. E aí ele é o primeiro a reconhecer. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, é que diz que as mulheres, elas estavam acompanhando Jesus de longe. De longe. E eu acho que eu não falei, quando eles tiram a roupa púrpura, né? Depois eles dão a roupa de Jesus de volta. Quando chega ali, que Jesus já está ali crucificado, eles dividem a roupa de Jesus e tiram sorte para ver quem ficaria com um pedacinho de um pedacinho com os pedaços das roupas. E aí diz que as mulheres o acompanhavam de longe. E por que as mulheres acompanhavam Jesus de longe? Simples, simples, simples. Porque Jesus estava nu. E era vergonhoso para elas chegarem mais perto, porque Jesus estava despido. E essas mulheres são as mesmas mulheres que estavam acompanhando Jesus desde a Galileia. E aí a pergunta que não quer calar, se você não tiver observado, você que está nova nessa jornada de leitura da Bíblia, você observou e você se perguntou, cadê os discípulos? Cadê Pedro? Cadê João? Cadê Tiago? Os três mais próximos? Onde é que eles estão? Onde eles estavam? Estavam escondidinhos, com medinho ali, morrendo de medo de serem descobertos e terem o mesmo fim que Jesus teve. Mas as mulheres, meninas, as mulheres, essas não tiveram medo. Essas ficaram firmes, mesmo que de longe, mas presentes. Aí dá até pra gente fazer um contraponto, né? Quando Jesus vai orar, que ele leva os discípulos dele, os discípulos vão dormir e as mulheres não. Elas mesmo de longe estavam presentes. Ai, meninas, eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, porque dá pra ver que a nossa natureza de ser mais carinhosa, de ser mais cuidadosa, de ser presentes. E é aí que a gente vê que o cromossomo feminino fala muito forte. Então, eu acho isso maravilhoso, eu acho lindo. Bora pro capítulo 16, que a gente não tem coisa pra falar. Marcos, como eu já falei, Marcos é bem sucinto, bem prático no que ele fala. Não é um capítulo, a gente vê a diferença do capítulo 28 de Mateus, que é o último, bem extenso, em contrapartida aqui o 16 já é bem menorzinho, o 16 de Marcos. Aí as mulheres encontram com Jesus, né? Jesus vai encontrar com os discípulos ali na região da Galileia e Jesus fica com eles, nós já falamos que fica com eles durante 40 dias. E aí Jesus fala novamente sobre a grande comissão, que é o ID. Mas eu também não sei se você percebeu que tem uma coisinha a mais, que apesar de Marcos não descrever tantas coisas quanto Mateus, Marcos tem uma coisinha a mais aí que não tá lá escrito em Mateus. Ele diz, deixa eu até colocar meu óculos aqui e ler para vocês, que diz assim, ó. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meninas, neste momento, olha o que ele diz, a toda criatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto nós não recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos apenas criaturas. Para sermos verdadeiramente chamadas de filhas do Rei, nós temos que aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí ele ainda continua, gente, aí não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, não é o meu achismo, não é as minhas conjeturações, é a Bíblia em si, clara, não dá nem margem para outra interpretação, bem clara, e ainda diz assim, ó,
Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então eu acho que é algo para nós pensarmos, ler, reler, fazermos certas perguntas a nós mesmas e ponderar tudo o que está dizendo aí. Mas aí ele ainda termina, mas quem receber, quem crer e for batizado, ainda que pegue em serpentes não será morto, mesmo que tome veneno não morrerá. E por que isso? E ele dá uma série de coisas que não acontecerá com aqueles que creem em Jesus. Porque aí nós passamos literalmente a sermos lavados e cobertas pelo sangue de Jesus. E também passamos a ter a autoridade do nome dele. E quando nós clamamos na autoridade do nome de Jesus, nós vamos ver, João disse que faríamos coisas maiores que ele. Aí sim, nem a morte, não há enfermidade. E por mais que a gente não veja nessa vida, a gente vai ver na vida eterna. Então eu acho assim que Marcos termina de forma linda e de forma para fazer com que nós realmente entendamos o valor que o nome, que o sangue de Jesus tem sobre as nossas vidas. Diz até que se nós colocássemos, impôssemos as nossas mãos sobre enfermos, nós teríamos o poder de curá-los. Não nós, porque nós pelo nosso próprio poder a gente não é nada, não pode nada. Mas através do sangue e do nome de Jesus, a gente pode muita coisa. Então, meninas, Marcos termina, e aqui termina, eu acho que mais uma jornada. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu sei que algumas estão atrasadas, eu sei que algumas pensaram em desistir, mas não desista, continua firme. Se você atrasou, maratona amanhã. Você não maratona no Netflix? Você não assiste aí sua novela, alguma coisa? Gente, prioriza isso aqui. Não sou eu, não quero que você priorize a mim, eu quero que você priorize a palavra de Deus, porque não tem série de Netflix, de outras plataformas aí, não tem vídeo de YouTube, não tem novela que tenha a capacidade não só de transformar a sua vida, mas de te dar a vida eterna. Mas isso aqui, a palavra de Deus, ela tem. Então, às vezes, é melhor a gente perder algumas horinhas da nossa vida com coisas que só nos fazem bem naquele momento, mas que não mudam a nossa vida, e ganharmos uma vida inteira na eternidade com Jesus. Amém? Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Hoje eu sei que aqui tem algumas mulheres que nunca haviam lido um capítulo da Bíblia e hoje já leram os 28 capítulos de Mateus, os 16 capítulos de Marcos, e amanhã a gente começa em Lucas. Serão 24 capítulos indo rumo à nossa próxima jornada, que eu quero realmente, que é a que eu estou trabalhando para a gente ter vídeos diários e fazer algo diferente, que é João. Mas eu estou muito orgulhosa de vocês, meus parabéns, mulheres, vocês têm sido fiéis e eu tenho certeza que essa palavra tem impactado a sua vida. Então fica firme, porque amanhã a gente se reconecta novamente, começando em Lucas, tá bom? Tenha um dia abençoado, Deus abençoe a sua vida, Deus fortifique a sua fé. Eu tô tentando acelerar porque eu acho que o tempo tá grande. Deus fortifique a sua fé através da sua palavra, que é a palavra viva, que tem poder de reviver no seu coração. Então, Deus abençoe seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Lucas.